O ser humano tem a capacidade, não é? A consciência que se manifesta no ser humano, tem a capacidade, acessou à capacidade de raciocinar, pensar, não é? Pensar, raciocinar, fazer interligações de coisas através com o pensamento da vida. Okay? Isso é a capacidade que o ser humano tem. E isso, nada de mal com isso, antes pelo contrário, não é? É um instrumento, a mente, não é? É ótimo. Para fazer coisas, para trabalhar, para a vida prática, é ótimo. Quando começa, ele busca informação com o pensamento, não é? Informação prática. Você tem que saber a informação prática. Você tem uma profissão, você aprendeu, não é? Aprendeu como? Com a capacidade que você tem de relacionar, não é? Você pensa, guarda aquilo que aprendeu, não é? Aquilo que aprendeu você guarda, tudo isso você cria aqui dentro uma base de dados de tudo aquilo que aprende e acessa essa base de dados toda daquilo que você aprende quando precisa. Então isso flui naturalmente, você aprendeu. Um médico aprende medicina, e então depois quando está perante um doente, uma coisa qualquer, a base de dados vem e ele sabe o que é que há de fazer porque aprendeu, não é? Seja o que for, seja que profissão for, é assim que é. Seja o que for na vida prática. E na vida prática tudo bem. O problema começa quando você quer aprender sobre si. Quando você usa o pensamento para saber de si. Quando você começa a querer ir buscar a sua noção de existência, a sua noção de ser no pensamento. Aí torna-se o pensamento, deixa de ser um pensamento prático e passa a ser um pensamento egóico. Deixa de ser um pensamento prático, passa a ser um pensamento egóico. Percebe? Porquê? É egóico porque ego. Ego é eu. Ele aponta para mim. Você vai buscar a sua noção de existência no pensamento. Então você cria como você é. Você é e você só pode ser. E você no pensamento você cria uma imaginação de uma pessoa. Você imagina uma pessoa. Você cria uma ilusão de uma pessoa. Você cria essa noção de pessoa dentro de si. Ela não existe. Você é que a cria. Com o quê? Com o pensamento. Porque é um pensamento egóico. Você não cria, por exemplo, em relação a trabalho, você não cria as coisas, você sabe ou não sabe, ou aprendeu ou não aprendeu, não é? Aprendeu ou não aprendeu, e você usa aquilo que aprende. Quando não sabe, pergunta, ou vai aprender, não é? Pronto. Mas você tenta fazer isso em relação a si. Então começa a tentar aprender sobre si. E começa a criar uma ideia de si, com o pensamento. E o pensamento é uma criação sua. E como é que a criação pode saber do seu Criador? Não pode. A criação não pode saber do seu Criador. Não é possível. Entende? E você começa a ir buscar naquilo que você vê, aquilo que você é. E o que você vê está fora de si. Porque repara uma coisa. Tudo aquilo que você vê é o ato de ver. No ato de ver, há quem vê aquilo que é visto. Portanto, há dois. Você não consegue pegar esta mão com esta mão. Precisa de uma segunda para pegar. Não consegue cortar uma faca com ela própria. Não consegue cortar uma tesoura com ela própria. Não consegue. Não consegue usar uma balança nela própria. Não consegue. Precisa de um segundo para exercer a ação. Portanto, aquilo que você vê não é você. É algo fora de si. Se você vê, não é você. Você não se pode ver. Você pode saber de si através dos efeitos de si. No que sente. E no resultado das ações você aí vê os efeitos de si. Como você vê os efeitos do vento. E como você vê os efeitos da eletricidade. Na luz. A luz é a eletricidade. Não, é os efeitos dela. Você põe o dedo e apanha um choque. Você sente o efeito da eletricidade. Entende? Portanto, é isso que acontece. Ora, você começa a usar o pensamento, que é um pensamento para ser prático, você começa a usá-lo em si. É o pensamento egóico. E começa a usá-lo depois para se defender, porque você cria uma ilusão e ela mexe. Porque ela
Ela existe no pensamento, não é? E o pensamento mexe. O pensamento não está quieto, está sempre agora este, depois esse lado, e depois, ai meu Deus, o que é que pode acontecer? Ai não, está bom, está tudo bom. Ai, está, a já não está nisto. Quer dizer, é o dia todo neste movimento. Então você acredita que você mexe. E então começa-se a defender e começa a tentar criar uma estabilidade naquilo cuja natureza é mexer. Começa a tentar criar uma estabilidade em algo cuja natureza é mexer, que é o pensamento. E não consegue. Porque o pensamento está sempre a entrar e a sair, entrar e a sair. Vem um, vem outro, vem um, vem outro, vem um, vem outro. E você está sempre consciente dele. É só isso dizer, como é que eu sei este pensamento? Isso é o pensamento egóico. É o pensamento que fala sobre si. Ele está sempre a tentar defendê-lo. Sempre a tentar defendê-lo. Sempre que há qualquer coisa que acontece, cria um pensamento imediatamente logo a seguir. Ele vem arranjar uma solução. Traz um culpado e uma solução. Sempre. Sempre. O pensamento é egóico, sempre. Sobre si, você não pode pensar. Eu pergunto-lhe, quem é você? Você, só a consciência, aquela que vê. Você sabe isso porque aprendeu. Se não tivesse ouvido falar disso, você não sabia. Você nunca tivesse ouvido falar de espiritualidade, você não sabia isso. Mas você existe na mesma. Você nunca tivesse ouvido falar de religião, você não sabia que Deus existia. Mas você existe na mesma. Você nunca tivesse ido ao colégio, à escola, ao colégio para estudar, você era analfabeta, não sabia ler, nem escrever, nem nada. Mas você existe na mesma. E a noção de existência está aí. Não é por você aprender no colégio e na faculdade e aprender muitas coisas da religião, e seja do que for, e de espiritualidade, seja do que for. Não é por isso que você existe. Você existe porque existe. Houve um mestre fabuloso, bravo, só, no século passado, foi Nisargadatta. Nisargadatta era quase analfabeto. Era muito esperto, criou uma rede de lojas e que apenas função alguma para sobreviver. E ele reconheceu. Você não precisa de estudar para se reconhecer. Você precisa de reconhecer. Precisa girar a sua atenção para dentro. Esse é o pensamento egóico. É o pensamento que você cria para ir buscar a noção de si. E para falar sobre si. Porque você cria tudo. Não é? Você cria tudo, não é? Cria tudo. Você é criadora, não é? Eu não cria uma pessoa. Cria a si. Você cria as experiências. A experiência acontece, ela é nula. E você enche de conteúdo. Você enche a experiência de conteúdo. Mas ela é nula, ela é vazia. Ela não tem conteúdo nenhum. Mas você é quem enche de conteúdo. É você quem enche de conteúdo. E tudo bem, você está falando de uma experiência. Mas você enche a experiência de conteúdo em relação, sempre baseada naquilo que você quer que a experiência seja. Para satisfazer mais esta pessoa. Em função dos seus conceitos. Está errado, não devia ser assim, devia ser de outro jeito. Não devia ser assim, devia ser de outro jeito. Sempre baseada naquilo que você aqui dentro acredita que deve ser. Esse é o pensamento egóico. Se você não tiver isso, se você olhar para a experiência é o que é, você deixa de ser o que ela é. Ela é o que é. Isso é o que é. Você então não cria mais conteúdos na experiência. Porque você não tem pessoa nenhuma para defender. Portanto, você não tem pensamento egóico. O pensamento egóico existe por causa da crença de uma pessoa. O pensamento torna-se egóico. O ser torna-se ilusão.